está neste lugar. Ele é Deus que fala conosco, Ele é Deus que cuida de cada um de nós. Se você está aqui nessa noite, é porque Ele tem cuidado de você. É porque Ele não te abandonou, Ele não te esqueceu. É porque Ele tem zelo, cuidado para com a tua vida. Amém. Amém? Você que pode, se coloque de pé e abra sua Bíblia no livro do profeta Ageu, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Vamos ler a partir do 5. Ageu 2, versículo 5. Um dos últimos livros do Velho Testamento. Sabe, lá em Zacarias, vai voltando um pouquinho. Lá em Malaquias, Zacarias, Ageu. Amém? A palavra do Senhor diz assim: segundo a palavra que concertei convosco, quando saístes do Egito, e o meu espírito habitava no meio de vós, não temais, porque assim diz o Senhor dos Exércitos: ainda uma vez, daqui a pouco, e farei tremer os céus e a terra, e o mar e a terra seca, e farei tremer todas as nações, e virá o desejado de todas as nações, e encherei esta casa de glória, diz o Senhor dos Exércitos. Minha é a prata e meu é o ouro, disse o Senhor dos Exércitos. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos Exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos Exércitos. Aleluia. Pode se sentar. Aleluia. Santo é o teu nome, Jesus. Oh, Pai, toma cada mente, cada coração. Toma o teu povo, Senhor. Nós estamos aqui na dependência do teu Espírito, sabendo que o Senhor cuida de nós, sabendo que é do Senhor que vem a nossa força, o nosso suprimento, o nosso alimento. Então fique à vontade, Espírito Santo, e faça segundo aquilo que o Senhor já determinou em teu coração, para a glória do teu nome. Aleluia. Como eu li aqui no profeta Ageu, o Senhor está falando com o seu povo. E eu vou trazer um pouquinho do contexto histórico dessa palavra que foi liberada para o povo de Deus. Desde a antiguidade, o Senhor fala com o seu povo. O Senhor falou lá em Êxodo, no capítulo 25, ele falou com Moisés, que Moisés construísse um tabernáculo, porque ele desejava habitar no meio do seu povo. Então, desde o princípio, desde lá do jardim, o Senhor sempre teve o desejo, o propósito de se relacionar com a criação, de se relacionar com seus filhos. E nós vemos lá no livro de Êxodo, o Senhor falando, direcionando a Moisés, que ele construísse um tabernáculo, uma tenda, onde a presença dele iria habitar. E ele dá direções a Moisés como seria essa tenda, como deveria funcionar, quais móveis estariam ali, como seriam as suas medidas, quais materiais iriam ser usados. E o Senhor traz a direção, detalhe a detalhe, como Ele quer que aquele tabernáculo seja construído. E mais à frente nós vamos ver que esse tabernáculo é uma tipologia de Cristo. Ele vai falando das características de Jesus. Cada detalhe do tabernáculo simboliza a pessoa de Jesus. E o Senhor dá ali a direção a Moisés, e Moisés constrói aquele tabernáculo. E a palavra do Senhor vai dizer lá no livro de Êxodo, no capítulo 40, que a glória de Deus encheu o tabernáculo. Uma nuvem de glória repousava sobre a tenda.
A presença do Senhor foi manifesta ao povo, como Ele prometeu que faria, como Ele prometeu que se manifestaria no meio do seu povo. Ele se manifestou. Ele prometeu, os filhos dele obedeceram e Ele manifestou a presença dele como Ele disse que havia de manifestar. A presença do Senhor veio revelada como uma nuvem de glória. E a cada vez que essa nuvem se manifestava, o povo sabia que Deus estava no meio deles, que Deus estava presente no meio do seu povo. E aquela nuvem, ela, à medida que o tabernáculo era desmontado e montado, ela guiava o seu povo, conforme Deus dava instrução, porque o povo ainda estava no deserto. E eles ficaram ali peregrinando no deserto por 40 anos, como nós sabemos. E à medida que Deus direcionava ao povo a desmontar o arraial e a se movimentar, aquela nuvem se levantava e aquela nuvem direcionava para onde o povo deveria ir. E aonde a nuvem da glória de Deus parava, novamente o tabernáculo era construído. E assim nós vemos Deus, desde o início, falando ao povo: eu quero me manifestar no meio de vós. Eu quero habitar convosco. Eu quero tabernacular convosco. Eu quero estar com vocês, meus filhos. E ali o povo peregrinou no meio do deserto, até o dia em que o Senhor determinou que eles entrariam na terra prometida. E ali após 40 anos, o povo vai herdar a terra que o Senhor prometeu. E após 40 anos, Moisés dá direções a Josué. E daquele povo que saiu do Egito, somente Josué e Caleb entram naquela terra. E o Senhor dá instrução ao povo, lá no livro de Deuteronômio 28. O Senhor vai dar direção ao povo. O Senhor vai falar: olha, procedam desta maneira, escolham a bênção, escolham obedecer, porque haverá vida, porque haverá bênção sobre vocês. Mas se vocês também escolherem a desobediência, haverá maldição, haverá consequências. E ali entra Josué, Caleb, daquela geração que saiu do Egito, com as outras pessoas que estavam ali, que nasceram no meio dessa peregrinação pelo deserto, entram na terra prometida e ali conquistam as terras, conquistam todas aquelas terras que o Senhor prometeu para o seu povo. Mas aquele povo começa a se corromper, começa a esquecer o que o Senhor falou, o que o Senhor determinou, como eles deveriam proceder. E aquele povo vai deixando de lado os mandamentos do Senhor. E ali morre Moisés, morre Josué, e se levantam os juízes, e o povo começa a ser conduzido por juízes. E quando os juízes não estão estabelecidos sobre o povo se corrompe. E aí levanta um outro juiz, o povo começa a se voltar para Deus, mas daqui a pouco se corrompe novamente. Até que o povo chega diante do sacerdote Samuel e diz: olha, nós não queremos mais juízes, nós não queremos mais sacerdotes, porque Samuel foi o último juiz. E o povo fala para Samuel: agora nós queremos um rei sobre nós. E o povo estava dizendo com isso que nós não queremos mais o governo de Deus, o governo de um sacerdote, o governo de alguém que ouve a voz de Deus e fala o que nós devemos fazer. Eles estavam dizendo indiretamente com aquele pedido que nós não confiamos somente em Deus, nós queremos um homem dessa terra que nos represente. E ali Samuel se entristeceu porque ele se sentiu rejeitado pelo povo. E Deus fala com Samuel: Samuel, não se entristeça, porque antes de rejeitarem a você, o meu povo me rejeitou. O meu povo está me rejeitando. Mas que seja feito
como eles têm pedido. E ali o povo escolhe, no meio de tantos homens, escolhe a Saul, um homem segundo o coração do povo. Um homem que aos olhos do povo seria um bom representante para a nação de Israel. Seria um homem que os protegeria. Porque ali tinha alguém visível, um guerreiro, um homem forte, alguém que as nações poderiam olhar e dizer: olha este rei. Porque nosso Deus é um Deus invisível. Então muitas vezes as nações olhavam e questionavam: quem é o Deus de Israel? E eles queriam se apegar ao que era visível. E eles queriam um homem para representá-los ali com as guerras e com tudo o que era que cabia ao rei. E mesmo Deus falando: olha, se vocês escolherem um rei, se vocês tiverem um rei para regir a nação, o rei muitas vezes vai tirar de vocês, vai fazer vocês trabalharem, vai fazer vocês pagarem impostos, vai reger vocês com o coração de um homem e não mais com o coração de Deus, que é bondoso, misericordioso, que é poderoso. Ainda assim o povo fala: eu quero este rei. E ali se estabelece o reinado na nação de Israel. E aí vem, posteriormente a Saul, vem o rei Davi, e depois de Davi vem Salomão, seu filho. E durante ainda o reinado de Davi, um homem que a Bíblia diz que é segundo o coração de Deus, ele propõe em seu coração construir uma casa para Deus, um tabernáculo para Deus, porque ele diz: como que eu vivo em palácios, vivo em casas, e a arca do Senhor vive em tendas? Porque ali novamente, quando o povo chegou na terra, se estabeleceu, novamente foi montado o tabernáculo, e a arca do Senhor ainda estava naquelas tendas. E Davi, com toda a sua glória, com toda a glória material que ele tinha, depois de tantas conquistas, de ter ganhado tantas terras e tanto ouro, com tanta riqueza, ele diz: não está certo, eu quero construir uma casa para meu Deus. Mas o Senhor não permite que Davi construa essa casa, porque Davi era um homem que tinha as mãos sujas de sangue, porque Davi era um homem de guerra, porque Davi era um homem que viveu muitas batalhas. Mas o Senhor permite que a descendência de Davi construa essa casa. E nós vamos ver que logo no início do reinado de Salomão, ele começa a construir este tabernáculo. E é o tabernáculo que nós hoje conhecemos, né, como o templo de Salomão. Quantos aqui já ouviram falar do templo de Salomão? Acredito que todos, né? Por quê? Porque era algo notório, glorioso, porque era algo grandioso, porque o próprio Salomão disse: assim como é grande o meu Deus, como eu posso construir algo pequeno, algo risório, algo pouco, para este Deus tão grande que fez os céus e a terra, que fez o firmamento, que é dono de todas as coisas? Então eu tenho que fazer algo grande para este Deus. E ali Salomão constrói um templo que era cercado de riquezas, de muito ouro, de muita prata, de muitas pedras preciosas, de toda a madeira que tinha mais preciosa. Salomão ergue este templo glorioso, onde nações vêm de longe para ver esse templo. Tão grande era a sua beleza, e todos ali olhavam para o templo e via essa casa de Deus. Como é grande, como é gloriosa. E ali representava um pouco da grandeza de Deus, de quem Deus é, como Ele mesmo falou: o dono da prata, o dono do ouro. Um Deus que fez com que a nação saísse da escravidão e conquistasse tantas terras, e agora vivia um reinado onde todas as nações temiam aqueles reis, temiam o povo de Deus,
povo que tinha um Deus Todo-Poderoso em seu favor. Mas passou um tempo e o povo novamente começou a se corromper. E o povo novamente começou a esquecer os conselhos do Senhor. E aí veio os filhos de Salomão, e durante o reinado após Salomão, no reinado de Roboão e Jeroboão, o reino é dividido. E quando há a divisão desse reino, as tribos se dividem. E aí ficam 10 tribos para o reino do norte e 2 tribos no reino do sul. E essas tribos começam pouco a pouco se distanciar do Senhor. E a tribo do reino do norte, as tribos do reino do norte, se distanciaram tanto de Deus, a tal ponto de novamente serem levados cativos. E o reino assírio os faz novamente cativos. E o reino de Judá, o reino do sul, ainda persiste um pouco em servir ao Senhor, mesmo com quedas e levantes. Eles ainda buscam mais e obedecem mais ao Senhor. Mas chega um tempo também que são também levados cativos pela Babilônia, porque não querem dar ouvidos à voz do Senhor. Porque um povo que viveu tantos milagres, que viu o mar se abrir, que viu o Senhor operar, que viu Deus entregar terras e terras, promessas que para eles eram impossíveis. Esse povo se distancia do Senhor. Esse Senhor que disse que queria, que gostaria de habitar com eles. Um Deus todo-poderoso que criou os céus e a terra, mas que diz: eu quero habitar contigo. Homens falhos e pecadores. E ali o reino do sul também é levado cativo pela Babilônia. E aí eles passam 70 anos no cativeiro babilônico. 70 anos aquele povo ficou cativo de Babilônia. E aí passou esses 70 anos, existia uma promessa de que após 70 anos de cativeiro eles retornariam para a sua terra, para reconstruir os seus muros, para reconstruir o templo, para novamente se estabelecer em Jerusalém. E passados esses 40 anos, agora a Babilônia, ela é levada cativa pelo reino persa. E Deus usa quem Ele quer. Deus faz como Ele quer. Deus sabe como agir. Não há coração que possa resistir à voz de Deus. E Deus usa um homem ímpio para abençoar os servos dele. Deus toca no coração de Ciro. E Ciro libera aquele povo agora para retornar para Jerusalém, para reconstruir o templo. E aquele povo começa a voltar, recebendo do reino persa a provisão. Não somente retornariam, mas também receberam a provisão do rei. O rei determinou que as nações vizinhas deveriam abençoar aqueles que voltariam para reconstruir o templo. É assim que Deus faz. Ele abre a porta, Ele envia a provisão, Ele faz a obra, Ele faz como Ele quer. E aí um pouco do povo voltou. E por que só um pouco do povo? Porque agora Jerusalém era uma cidade destruída. Aquela nação gloriosa, aquela cidade gloriosa, aquele templo que um dia foi um templo glorioso, símbolo da presença de Deus no meio do povo, estava em ruínas. Os muros estavam derrubados, queimados. E aquele povo já não queria mais voltar, porque já tinha se estabelecido em Babilônia. Depois de 70 anos, eles ali se estabeleceram. E muitos preferiram ficar no seu comodismo a retornar e viver as promessas do Senhor. Porque muitas vezes nós também somos assim. Temos uma promessa de Deus, mas para vivermos a promessa do Senhor, o Senhor nos dá direção. Mas tantas vezes preferimos
ficar paralisados no nosso lugar de conforto, na nossa zona de conforto, porque Deus falou para o povo: vocês retornarão à terra. E o rei disse assim: voltem e reconstruam o templo que era símbolo da presença de Deus. E ao invés daquele povo todo se juntar e se alegrar, vão retornar, vão reconstruir o templo, poderem novamente fazer sacrifícios ao Senhor, glorificar ao Senhor, ver a nuvem de glória da presença do Senhor. Muitos preferiram ficar em sua zona de conforto, porque ali já estavam estabelecidos, porque daria muito trabalho reconstruir. Mas houveram homens e mulheres que deram ouvidos à voz do Senhor e retornaram. E ali eles começaram a reconstruir esse templo. E aí depois que quando eles começaram a reconstruir, se levantaram os opositores. E é assim que acontece até hoje. Quando nós decidimos nos erguer, nos levantar, fazer aquilo que Deus mandou, agir de acordo com a palavra de Deus, vão se levantar opositores. Pode ter certeza. Vão se levantar opositores contra a sua vida. No momento que você determinar que você vai obedecer, que você vai dar um passo de fé, que agora você vai seguir, obedecer a voz de Deus, os opositores vão se levantar. E foi isso que aconteceu. Os samaritanos se levantaram e enviaram cartas ao rei Artaxerxes, dizendo que aquele povo estava se rebelando, dizendo que aquele povo agora iria reconstruir o templo, iriam ficar orgulhosos e que eles eram um povo de guerra, era um povo que tinha soldados valentes e que daqui a um pouco iriam se rebelar novamente contra o reino persa. E o rei determina que seja paralisada a construção. E aí vem ao coração do povo o desânimo, a distração, a dúvida. E aquele povo para de construir o templo que haviam começado a reconstruir. Ao invés de darem ouvidos à palavra de Deus, à promessa de Deus, eles ficaram com medo. E eles decidiram que era melhor deixar para lá, que agora era tempo deles cuidarem das suas próprias vidas. E nós vamos ver isso no versículo 2. Aleluia. No capítulo 1, no versículo 2, diz assim: assim fala o Senhor dos exércitos, dizendo: este povo diz que não veio ainda o tempo em que a casa do Senhor deve ser edificada. Se levantaram os opositores, e ao invés de eles buscarem ao Senhor e cumprirem aquilo que o Senhor já havia determinado, eles falaram: não é tempo. Se o rei mandou essa carta, porque não é tempo de reconstruir a casa de Deus. Mas o que eles fizeram? Foram orar, foram buscar do Senhor estratégias, foram buscar direcionamento de Deus, foram pelejar pelo aquilo que o Senhor já havia falado? Não. Eles começaram a reconstruir suas próprias casas. E Deus aqui chama a atenção daquele povo, dizendo: não é tempo de vocês reconstruírem as suas próprias casas, porque vocês estão construindo casas luxuosas, mas a minha casa está desolada. E quantas vezes nós estamos dessa forma? Nós colocamos em nosso coração que não é tempo. Não é tempo agora de buscar ao Senhor, não é tempo de me aprofundar na palavra, não é tempo de buscar conhecimento, não é tempo de orar, não é tempo de jejuar, não, agora é tempo de eu estudar, é tempo de eu buscar os meus próprios interesses.
E notem que eles não estavam fazendo algo que era contrário à palavra de Deus. Eles estavam construindo as suas casas. Era algo lícito, era promessa de Deus. Deus tinha falado que eles retornariam, que eles novamente habitariam naquela terra, que reconstruiriam os muros, as cidades. Mas eles não discerniram o tempo. E nós precisamos discernir o tempo, para que não sejamos achados lutando contra Deus, para que não sejamos achados cuidando das nossas próprias coisas, enquanto as coisas de Deus são deixadas de lado. Entenda que não é ilícito reconstruírem as suas casas ou construírem casas para si. Mas o que Deus estava chamando a atenção daquele povo era dizendo: ei, eu não tenho sido prioridade para vocês. A minha presença não tem sido prioridade para vocês. Vocês têm buscado os seus próprios interesses. E eu deixei de ser prioridade. O Senhor tinha uma promessa da reconstrução do templo. E ao invés de se agarrarem àquela promessa com todas as forças, eles disseram: não é tempo agora de reconstruir a casa do Senhor. E eles fizeram das suas prioridades. Eles colocaram as suas prioridades, aquilo que havia em seus corações, como prioridade. A palavra diz que o coração é enganoso, é desesperadamente corrupto. E quantas vezes nós damos ouvidos ao nosso coração, damos ouvidos à nossa carne, damos ouvidos ao nosso ego, e deixamos de olhar para o Senhor, para a presença do Senhor, para a comunhão com o Senhor, como sendo prioridades para a nossa vida. E o Senhor nos chama, assim como chamou este povo, que a prioridade seja Ele, que a prioridade seja o desejo de tabernacular com Ele, seja o desejo de ter comunhão com Ele, seja o desejo de ter um lugar de encontro com Ele, seja o desejo de estar onde a presença dEle se manifesta e onde nós podemos adorá-lo em comunhão. O Senhor nos chama hoje para colocarmos a Ele como primícia das nossas vidas, as coisas de Deus como primícias para as nossas vidas, e deixarmos que as demais coisas Ele vai acrescentar. Como a palavra do Senhor nos fala: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e essas demais coisas vos serão acrescentadas. O Senhor sabe de cada uma das nossas necessidades, Ele sabe o que nós precisamos, mas nós precisamos buscar em primeiro lugar o reino de Deus, buscar em primeiro lugar a justiça do Senhor, porque as demais coisas nos serão acrescentadas. E à medida que Deus levantou o profeta Ageu, o povo entendeu, o povo deu ouvidos ao que o profeta estava falando a eles. E a palavra do Senhor vai nos dizer que o povo se arrependeu e que o povo voltou a reconstruir o templo, a casa do Senhor. E aqui onde nós lemos no capítulo 2, a partir do versículo 5, o Senhor está falando com o povo que eles reconstruiriam o templo, que a glória do Senhor seria manifesta. E Ele faz uma promessa e Ele diz que a glória desta última casa será maior do que a primeira. Aleluia. E o povo começa novamente a reconstruir. À medida que eles reconstroem, Deus vai provendo aquilo que é necessário. Deus provê a liberação do governo, do rei que era necessário. E o rei começa a ver que havia um decreto de liberação do povo para que o povo reconstruísse aquele templo, e autoriza que novamente seja reconstruído o templo ao Senhor. E aquele povo começa a trabalhar e começa a reconstruir o templo, até
o dia que o templo é novamente reconstruído. E ali novamente a reinauguração deste segundo templo. E a Bíblia vai dizer que novamente a presença do Senhor foi manifesta. A glória do Senhor foi manifesta naquele lugar. A glória do Senhor novamente resplandeceu naquele lugar. Então, o que nós aprendemos com isso? É que quando nós priorizamos a Deus, a presença dele é revelada, a misericórdia dele é revelada, as promessas dele se cumprem, porque há obediência, porque aquele povo entendeu que estavam em desobediência, e o profeta Ageu disse para eles: vocês trabalham e não tem nada, é como se colocasse no saquetel furado. Aquilo que vocês produzem nos campos, o próprio Deus sopra. E vocês não prosperam porque estão em desobediência. Mas à medida que eles obedeceram, a presença do Senhor retornou. A presença do Senhor novamente foi manifesta no meio do povo. Mas nós vamos ver lá no livro de Esdras, capítulo 3. Em Ageu 2:3 também vai dizer que o povo chora, contemplando comparando a segunda casa com a primeira, que era o templo de Salomão. E por que aquele povo chora? Alguns choraram de felicidade, os mais moços choraram porque estavam felizes, porque a presença do Senhor foi restaurada, porque a glória de Deus se manifestou no meio do povo. Mas a Bíblia vai dizer que os mais velhos choravam de tristeza, porque eles estavam comparando o primeiro templo, o templo de Salomão, a casa que Salomão construiu, com a segunda casa. Porque a segunda casa não era fisicamente tão grandiosa, tão gloriosa, cheia de ouro, cheia de prata, como era a primeira casa, que foi construída por Salomão. E o que eu aprendo com isso é que muitas vezes, ao invés de nos alegrarmos com o que o Senhor está fazendo, nós estamos com os nossos olhos lá no passado, lá no que foi. Ao invés de nos alegrarmos com o que Deus está fazendo hoje e agora, com a misericórdia do Senhor que se manifestou sobre as nossas vidas, nós estamos nos lamentando pelo que foi, pelo que poderia ser, pelo que já passou. Enquanto a glória do Senhor estava sendo manifesta no meio do povo, muitos estavam chorando, se lamentando, comparando. E nós precisamos entender de uma vez por todas que tudo que recebemos é por graça, tudo que recebemos é por misericórdia. Se tem algo que nós temos direito, é direito ao inferno. Isso nós temos direito por causa do pecado. Esse é o nosso direito. Mas por causa de Jesus, a graça foi manifesta. Então tudo que se manifestar de Deus para nós é por graça, é por misericórdia. Não é porque somos bons, não é porque a nação de Israel era uma nação perfeita ou poderosa com a força do seu braço. É porque Deus quis manifestar sua graça, é porque Deus os escolheu, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. A ele a glória, é a ele a glória. Tudo que nós recebemos é por graça. E quantas vezes nós nos achamos no direito de colocar Deus na parede e dizer: Deus, o Senhor tem que dar. Deus, eu dizimei. Deus, eu ofertei. Deus, eu participei da campanha. Deus, eu fiz isso. Deus, eu fiz aquilo. Querida, a obediência gera-se bênçãos, porque é promessa de Deus. Mas tudo que recebemos é por graça. E nós precisamos entender isso. Que se hoje nós estamos aqui respirando, é por graça. Se hoje você chegou aqui, é por graça. Se você veio dirigindo o seu carro, é por graça. Se você veio a pé, é por graça. Se você pode abrir os seus lábios para declarar as
e nos deu acesso a Ele. E aqui nós vemos que o povo não estava entendendo o que Deus estava falando, o que Deus estava fazendo, o que Deus estava se manifestando. Mas o Senhor estava dizendo para eles: a glória da segunda casa será maior do que a primeira. E qual foi essa segunda casa que foi maior, que a sua glória foi maior do que a da primeira? O Senhor fez uma promessa, mas Ele estava fazendo uma promessa não somente terrena, visível, natural. Ele estava dizendo: haverá muito mais glória sendo revelada no meio de vós. E a glória da segunda casa era o próprio Deus, o Verbo vivo que desceu dos céus. Aleluia. E entrou naquele templo com toda a sua glória. Aleluia. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus entrou no tabernáculo. Aleluia. E a glória foi maior do que da primeira. Porque o próprio Deus, o Deus encarnado, estava ali com o povo dele. Aleluia. E Ele cumpriu a promessa quando Ele disse que a glória seria maior do que da primeira. Porque não era glória de ouro, de prata, de homens. Era o próprio Deus. E quem pode dizer que essa não é a maior glória que o homem pode receber? A presença do Deus vivo ali com o povo. Mas a palavra também vai dizer que o povo, que Israel não reconheceu o tempo da sua visitação. E mesmo o próprio Deus se manifestando naquele templo, o templo que foi construído por homens, e que a glória de Deus estava ali manifesta a todos que quisessem ver, o povo não reconheceu a Jesus como Filho de Deus, como uma glória superior à glória do ouro e da prata lá do templo de Salomão. E a Bíblia vai dizer que eles rejeitaram ao Senhor Jesus, porque eles queriam a glória do homem, a glória do governo, porque eles queriam o governo de Israel novamente restabelecido. Porque enquanto Deus fazia promessas espirituais, promessas de coisas que não se podem ver, o povo ainda estava preso naquilo que se pode tocar, naquilo que se pode ver, naquilo que se pode sentir. E a glória de Deus foi manifesta no meio do povo. E o povo não reconheceu o tempo da sua visitação. E Jesus foi rejeitado por muitos. Jesus foi morto, foi crucificado. Mas a palavra nos diz também que ao terceiro dia Ele ressuscitou. A promessa do Senhor se cumpriu. Ele ressuscitou. Ele pagou pelo seu pecado. E a Bíblia vai dizer que no momento de sua morte, o véu do templo foi rasgado de alto a baixo. O véu do templo, aquilo que fazia separação da comunhão do homem para com Deus, foi rasgado, foi partido, simbolizando que hoje nós temos acesso a Ele, que hoje nós podemos sim estar com Ele, que nós não estamos mais limitados a um homem entrar diante de Deus para interceder por nós, para falar por nós. Nós temos esse acesso a essa presença. Nós temos acesso à presença do Deus vivo. E Jesus foi assunto aos céus, mas Ele também deixou uma promessa. Eu vou para o meu Pai, mas eu vos mandarei o Consolador. Eu vos mandarei o Consolador. E mais uma vez, a promessa foi cumprida. Porque no dia de Pentecostes, enquanto a igreja estava reunida, veio o Espírito Santo. Veio a presença do Senhor, a glória do Senhor revelada. E foi manifesta a presença de Deus mais uma vez sobre a vida daqueles que creram na promessa. Aqueles que permaneceram fiéis, olhando para o Senhor, sabendo que Ele é fiel para prometer e que Ele é poderoso para cumprir. O Espírito
E nós não precisamos nos abater com as coisas deste mundo, porque tudo aqui é passageiro. Tudo aqui vai ficar para trás. Todo sofrimento, toda dor, toda vergonha. Mas a glória da segunda casa será maior do que da primeira. A glória da segunda casa é o Espírito Santo habitando em nós. A glória da segunda casa é eu, sou eu, é você. Hoje nós somos santuários do Senhor. Aleluia. Como o apóstolo Paulo disse: não sabeis que sois vós santuário de Deus, templo de Deus. Hoje nós somos este templo e a presença do Senhor habita em nós. E quantas vezes nós estamos cabisbaixos, entristecidos, como estava aquele povo chorando pelo que não viu, pelo que não recebeu, achando que a promessa era só para esta vida, que a glória deveria ser revelada a todos os homens, que todos deveriam ver a glória de Israel, a glória por meio de governos de homens. Mas nós podemos nos alegrar, fazer como aqueles jovens que se alegraram, porque a presença do Senhor foi restaurada. A presença do Senhor foi restaurada no nosso meio. Nós temos livre acesso ao coração do Pai. Nós podemos nos achegar a Ele com ousadia, com confiança. Esse Deus manifesta a sua glória. Manifesta a sua glória neste lugar. Manifesta a sua glória em sua vida. E hoje nós, como igreja, nós precisamos erguer as nossas cabeças, porque muitas vezes temos andado cabisbaixos, olhando para as promessas que não se cumpriram, questionando a Deus: aonde estão as promessas? Senhor, mas cadê? Cadê meu casamento? Cadê meu carro? Cadê minha casa? Cadê isso? Cadê aquilo? O Senhor cumpre e o Senhor é poderoso para fazer. Mas nós temos uma promessa que se cumpriu e que é maior, que é melhor, que é a presença do próprio Deus em nós. E hoje eu e você podemos escolher olhar para a glória dos homens, olhar para as coisas visíveis, tangíveis, palpáveis, olharmos para as coisas que são eternas. Entendermos que nós podemos sim nos alegrar, que nós podemos sim ter paz, que nós podemos sim dizer: nós somos mais que vencedores. Aleluia. Porque a presença do Senhor, aquele que criou os céus e a terra, aquele que tem todo o poder em suas mãos, habita em nós. E quantas vezes nós nos abatemos e permitimos que as nossas almas fiquem abatidas, porque estamos olhando para as coisas deste mundo, porque ainda estamos apegados ao nosso eu, às nossas expectativas, aquilo que achamos que deveria ser, como deveria ser, enquanto Deus está se movendo no sobrenatural em nosso favor. E quantas vezes estamos murmurando, questionando, mas o Senhor está aqui hoje para te dizer: ainda há tempo, ainda há tempo, ainda há tempo de olhar para Ele e entender que Ele é prioridade, que se a presença dEle é revelada em nós, que se o Espírito Santo habita em nós, nós podemos nos alegrar, nós podemos confiar não em nós mesmos, mas confiar em quem Ele é. A palavra do Senhor diz que o povo perece por falta de conhecimento. E quantas vezes temos perecido porque não conhecemos o Deus que servimos, porque não entendemos quem é este Deus, um Deus onipotente, onipresente, onisciente, um Deus que ressuscita mortos, um Deus que pode todas as coisas, um Deus que tem um governo em suas mãos, que é soberano. Então todas as vezes que a tua alma tentar te abater, te entristecer, dizendo que você não conquistou, dizendo que você está derrotado, está envergonhado, diga a tua alma: aquieta-te, minha alma, não te perturbes dentro de mim, mas espera
ainda há muito mais de Deus a ser revelado em teu favor. Então, igreja, se alegre nisso. Se alegre, porque você tem uma promessa. E o mesmo Deus que prometeu, desde lá do jardim, que habitaria com o seu povo, que teria comunhão com o seu povo, e que fez promessas ao seu povo. Esse mesmo Deus que cumpriu as suas promessas, Ele ainda é fiel, Ele ainda é poderoso para cumprir as suas promessas hoje. E nós estaremos face a face com o nosso Deus. E a glória dele vai ser revelada. E nós estaremos diante dele de eternidade em eternidade. Se coloque de